Algo muito estranho aconteceu em 19 de novembro, e não foi o que a NASA disse, foi o que eles se recusaram a dizer. Por quase 2 horas, eles falaram sobre 3I Atlas. Eles mostraram imagens distantes e borradas. Eles listaram instrumentos e missões. Eles usaram jargão científico e linguagem cuidadosa, mas eles revelaram quase nada. 20 naves espaciais tinham observações diretas deste visitante interestelar, 20 pontos de vista diferentes em todo o sistema solar. No entanto, vimos talvez 5 imagens utilizáveis, todas fracas, todas distantes, todas cuidadosamente selecionadas. Se você quer entender o que a NASA está realmente escondendo sobre 3I e Atlas e por que o silêncio deles pode ser mais importante do que suas palavras, aperte aquele botão de curtir e vamos analisar o que realmente aconteceu durante aquela transmissão ao vivo. Porque a história que eles não estão contando é muito mais interessante do que a que estão contando. Quando a NASA anunciou que realizaria um briefing ao vivo sobre 3I Atlas em 19 de novembro, a antecipação na comunidade astronômica foi enorme. Finalmente pensamos, teríamos respostas reais, imagens claras, dados detalhados, explicações concretas para todas as anomalias que vinham se acumulando por meses. Um visitante interestelar, o terceiro já confirmado, um objeto que viajou pela galáxia por bilhões de anos, carregando informações sobre sistemas estelares que nunca vimos, sobre processos de formação planetária que não entendemos, sobre química cósmica do universo primitivo. Este deveria ter sido um dos briefings científicos mais importantes em anos. Em vez disso, o que obtivemos foi algo completamente diferente, algo cuidadosamente controlado, algo que pareceu menos uma atualização científica e mais um controle de danos. A transmissão ao vivo começou normalmente, gráficos profissionais, vários cientistas da NASA dispostos atrás de um painel, as apresentações formais habituais. Mas nos primeiros 10 minutos, algo ficou muito claro. Este briefing havia sido meticulosamente planejado, não para informar, mas para gerenciar expectativas, não para revelar descobertas, mas para moldar a narrativa. Antes de mostrarem uma única imagem nova, antes de apresentarem qualquer dado novo, o painel passou muito tempo fazendo algo incomum. Eles estavam ativamente desmentindo rumores, abordando especulações, enfatizando repetidamente e com cuidadosa deliberação que 3I Atlas é apenas um cometa, apenas um cometa. Eles usaram essa frase exata pelo menos 7 vezes nos primeiros 20 minutos. Pense nisso por um momento. Quando foi a última vez que você assistiu a um briefing da NASA, onde os cientistas passaram mais tempo dizendo o que algo não é, em vez de explicar o que realmente é? Quando astrônomos descobrem um novo pulsar, eles não passam metade da apresentação insistindo que não é um farol alienígena. Quando encontram exoplanetas, eles não enfatizam repetidamente que definitivamente não é artificial. Eles apresentam os dados, eles explicam a ciência, eles deixam a evidência falar por si mesma, mas com 3I e Atlas, a maior prioridade de todo o evento parecia ser gerenciar a percepção pública, controlar a conversa, certificar-se absolutamente de que todos saíssem pensando, cometa normal, nada incomum, sigam em frente. Essa postura defensiva, essa necessidade de tranquilizar antes de revelar, imediatamente levantou questões. Porque se tudo é verdadeiramente normal, se realmente não há nada extraordinário acontecendo, por que a elaborada preparação para nos convencer desse fato? À medida que o briefing continuava, o padrão se tornava mais óbvio. Os cientistas se moviam através do que pareciam pontos de discussão ensaiados, explicações cuidadosamente roteirizadas, território seguro e confortável. Cometas se comportam assim. Cometas liberam poeira dessa maneira. Cometas vêm e vão o tempo todo. Cada declaração era tecnicamente precisa, mas era a repetição que parecia estranha. A ênfase, a maneira como eles continuavam voltando a essas garantias básicas, como se a audiência precisasse de lembretes constantes de que cometas são objetos normais. E o que tornava isso ainda mais peculiar era o que eles não enfatizavam, os detalhes verdadeiramente interessantes, as anomalias, as características que tornam 3I Atlas diferente de qualquer outro cometa que estudamos. Esses detalhes foram mencionados, brevemente, quase de passagem, e então rapidamente enterrados sob camadas de explicações do tipo, mas tudo isso é normal. Aqui está o que realmente me incomodou sobre o briefing. A NASA afirmou que 20 naves espaciais diferentes haviam observado 3I Atlas, 20 missões separadas espalhadas por todo o sistema solar, cada uma com instrumentos únicos, cada uma capturando dados em diferentes comprimentos de onda, cada uma fornecendo uma perspectiva diferente sobre este visitante interestelar. Deixe-me listá-las para você. Telescópio espacial Hubble, telescópio espacial James Webb, a missão Lucy, atualmente a caminho dos asteroides troianos de Júpiter, a missão Psyche, indo em direção ao asteroide metálico Psyche,
MAVEN, orbitando Marte, Mars Reconnaissance Orbiter e mais de uma dúzia de outros. Isso representa uma campanha de observação coordenada sem precedentes. Múltiplas agências espaciais, bilhões de dólares em equipamentos. Alguns dos instrumentos mais avançados que a humanidade já construiu, todos focados em um único objeto. A quantidade de dados coletados deve ser absolutamente impressionante. Medições espectroscópicas através de todos os comprimentos de onda concebíveis, imagens de alta resolução de múltiplos ângulos, assinaturas térmicas, medições de campo magnético, detecção de partículas, análise química. Deveríamos estar afogados em informação, esmagados por descobertas. Em vez disso, a transmissão ao vivo ofereceu um punhado de imagens, talvez 5 ou 6 quadros utilizáveis no total. E mesmo esses foram decepcionantes. Imagens distantes mostrando pouco mais do que uma mancha fraca contra a escuridão, halos borrados, listras indistintas, nada que correspondesse à escala ou qualidade do que a NASA alegava ter coletado. Eles falaram sobre oscilações científicas nos dados espectroscópicos. Eles mencionaram espectrógrafos complexos e pilhas de imagens de alta resolução, mas mantiveram a evidência visual real fora da tela. Era como assistir a um boletim meteorológico, onde o meteorologista descreve padrões de tempestade incríveis, faz referência a múltiplos satélites e sistemas de radar, explica dinâmicas atmosféricas em detalhes técnicos, mas nunca mostra as imagens de satélite. Apenas diz o que os satélites supostamente viram. Não é assim que a comunicação científica normalmente funciona. Quando você tem evidência visual convincente, você a mostra. Quando você tem dados claros, você os apresenta. Quando você fez descobertas, você as compartilha, a menos que haja uma razão para não fazer isso. E durante todo o briefing, a NASA forneceu muitas razões. Um fluxo constante de explicações sobre por que eles não podiam mostrar o que todos esperavam ver. Os instrumentos foram empurrados além de seus limites previstos. As naves espaciais tiveram que girar para posições desconfortáveis. Os ângulos não eram ideais. Havia um brilho significativo. Artefatos foram introduzidos. Os dados requerem calibração extensiva. O processamento leva tempo. Não queremos liberar informações enganosas. Cada uma dessas explicações parece razoável isoladamente, responsável até. Você não quer apressar a ciência. Você não quer apresentar dados não calibrados que podem ser mal interpretados. Mas quando você as empilha todas juntas, quando você ouve desculpa após desculpa, razão após razão, justificativa após justificativa para não mostrar os dados, um padrão emerge. A NASA não estava explicando por que não podia mostrar os dados. Eles estavam explicando por que não queriam. E isso é algo muito diferente. O que tornou isso ainda mais frustrante foram os detalhes tentadores que eles mencionaram, breves referências a características extraordinárias que foram passadas tão rapidamente que você poderia facilmente perdê-las se não estivesse prestando muita atenção. Eles mencionaram que 3I Atlas tem uma proporção inusitadamente alta de dióxido de carbono em comparação com água. Para um cometa, isso é extremamente raro. A maioria dos cometas em nosso sistema solar é dominada por água. O dióxido de carbono está presente sim, mas como um componente menor. O fato de ser o volátil dominante sugere condições de formação muito diferentes, história térmica muito diferente. Eles mencionaram excesso de níquel em comparação com ferro nas medições espectroscópicas, novamente altamente incomum. A proporção níquel-ferro nos fala sobre os processos químicos que ocorreram quando o objeto se formou. É como uma impressão digital de seu berçário estelar. E essa impressão digital não corresponde a nada do nosso sistema solar. Eles mencionaram padrões de polarização inesperados nas partículas de poeira sendo ejetadas. A polarização revela informações sobre tamanho, forma e composição das partículas. Polarização inesperada significa que a poeira não se comporta como poeira cometária normal. Ela é estruturada de forma diferente, organizada de forma diferente. E talvez mais intrigante, eles mencionaram a possibilidade, declarada quase casualmente, de que 3I Atlas poderia ter se originado em um sistema estelar mais antigo que nosso Sol. Mais antigo que nosso Sol. Pense no que isso significa. Nosso Sol tem 4,6 bilhões de anos. Se 3I Atlas vem de um sistema mais velho, estamos potencialmente olhando para material do universo muito primitivo, da primeira ou segunda geração de estrelas, de uma época em que a galáxia tinha uma composição química completamente diferente. Isso não é apenas interessante, é profundo, é revolucionário, merece sua própria discussão dedicada, sua própria análise detalhada, sua própria celebração como uma janela para a história cósmica a que nunca tivemos acesso antes. Em vez disso, foi mencionado de passagem, uma única frase, e então eles passaram para tópicos mais seguros. Por quê? Se você fez uma descoberta tão significativa, por que passar correndo por ela? Por que não explorá-la? Por que não explicar as implicações?
A menos que você esteja preocupado que explorar essas implicações possa levar a perguntas que você não está pronto para responder publicamente. O padrão de revelação seletiva continuou durante todo o briefing. Toda vez que algo genuinamente interessante surgia, toda vez que um detalhe emergia que não se encaixava confortavelmente na narrativa de apenas um cometa normal, os palestrantes o reconheciam brevemente e então pivotavam de volta para território familiar. Sim, existem algumas características incomuns, mas cometas são objetos diversos. Verdade, não vemos essa combinação exata frequentemente, mas objetos interestelares podem ser diferentes. A química é distintiva, mas isso é de se esperar de outro sistema estelar. Cada desvio tecnicamente preciso, mas fundamentalmente insatisfatório. Como responder por que o céu é azul com porque essa é a cor que observamos? Verdade, mas faltando toda a explicação. E então havia as desculpas tecnológicas, as explicações de por que as imagens não eram melhores, por que os dados não estavam completos, por que tudo parecia tão decepcionante em comparação com o que esperávamos. Eles explicaram que algumas naves espaciais tiveram que manobrar em posições desconfortáveis para observar 3I Atlas. Que essas orientações incomuns introduziram o brilho do Sol, criando artefatos nas imagens. Que o cometa estava frequentemente muito próximo do Sol da perspectiva da Terra, tornando as observações difíceis. Eles reconheceram que alguns instrumentos estavam operando no extremo de suas capacidades, tentando detectar sinais que eram quase muito fracos para medir. Que a calibração sob essas condições extremas leva tempo e introduz incertezas. Eles enfatizaram repetidamente que liberar dados não calibrados poderia ser enganoso, que poderia causar confusão, que é melhor esperar até que tudo esteja devidamente analisado, em vez de mostrar resultados preliminares que possam ser mal interpretados. Tudo isso parece responsável, profissional, cientificamente rigoroso. Mas aqui está a questão: a NASA já liberou dados preliminares antes. Muitas vezes, eles compartilharam imagens não calibradas dos rovers de Marte em questão de horas após o recebimento. Eles publicaram medições espectroscópicas precoces de atmosferas de exoplanetas enquanto a análise ainda estava em andamento. Eles mostraram dados brutos de telescópio com avisos claros de que a interpretação é preliminar. A comunidade científica entende que dados precoces vêm com ressalvas. O público também entende. Não somos crianças que precisam ser protegidas da complexidade ou incerteza. Então, por que com a extrema cautela agora? Porque a relutância em compartilhar algo, além de imagens cuidadosamente selecionadas e intensamente processadas que não mostram quase nada? Do que eles têm medo que possamos ver se nos mostrassem os dados brutos? Aproximadamente na metade do briefing, alguém fez uma pergunta direta. Uma pergunta muito razoável que provavelmente muitos espectadores estavam pensando. Vocês podem nos mostrar as imagens de mais alta resolução capturadas pelo Hubble ou James Webb? Houve uma breve pausa. O tipo de pausa que diz muito. E então veio a resposta. Essas imagens ainda estão sendo processadas. A resolução não é exatamente o que esperávamos devido à distância e ao brilho do objeto. Vamos liberá-las quando estiverem prontas para consumo público. Quando estiverem prontas para consumo público, não quando estiverem prontas para análise científica, não quando estiverem devidamente calibradas, mas quando estiverem prontas para o público ver. Essa redação revela algo importante. Sugere que as imagens existem, que foram capturadas, que a NASA as viu, mas que tomaram uma decisão sobre o que o público deveria e não deveria ver neste momento. Isso é curadoria, isso é gestão de informação, isso é controlar a narrativa. E levanta uma pergunta óbvia: o que há nessas imagens que a NASA não quer que vejamos ainda? O briefing continuou com mais discussões técnicas. Mecânica orbital, métodos de análise espectroscópica, modelagem térmica, toda a ciência perfeitamente válida, toda perfeitamente entediante em comparação com o que todos realmente queriam saber. Como essa coisa parece de perto? Como é sua superfície? Há alguma estrutura? Alguma característica que não se encaixa nos modelos cometários? Algum sinal de que poderia ser mais do que apenas um pedaço de gelo e rocha antiga? Nenhuma dessas perguntas foi diretamente abordada. Toda vez que alguém tentava direcionar a conversa para as anomalias genuinamente interessantes, para as características que tornam 3 e Atlas único, o painel reconhecia a pergunta e então redirecionava. Esse é um ponto interessante, mas precisamos de mais dados antes de podermos comentar. Estamos vendo algumas assinaturas incomuns, mas é muito cedo para tirar conclusões. O comportamento está dentro da faixa do que poderíamos esperar de um cometa interestelar. Note a linguagem. Muito cedo. Precisamos de mais dados, dentro da faixa de expectativas. Essas frases criam uma barreira. Elas estabelecem que agora não é o momento para essas discussões, que devemos esperar, que devemos ser pacientes, que devemos confiar que a NASA nos dirá quando estiverem prontos. Mas a confiança requer transparência. E este briefing foi tudo menos transparente. Perto do final da transmissão ao vivo, eles começaram a concluir com declarações resumidas.
reiterando as mensagens-chave, certificando-se de que todos entendessem a narrativa oficial. 3I Atlas é um cometa, incomum talvez, mas fundamentalmente um objeto natural seguindo física previsível. As anomalias que alguns relataram são mal entendidos ou explicáveis através de processos convencionais. Estamos continuando a coletar dados e liberaremos mais informações conforme disponíveis. Profissional, medido, tranquilizador e completamente insatisfatório, porque eles nunca realmente abordaram as anomalias centrais que foram documentadas por observadores independentes ao redor do mundo. A queda de empuxo zero que viola todos os modelos cometários que temos, a perfeita estabilidade rotacional que não deveria existir com desgasificação ativa, as manchas de superfície refletoras, as explosões rítmicas de cianogênio em um cronograma preciso, a mudança súbita de curso em direção à trajetória orbital da Terra. Nada disso foi discutido significativamente. Foi reconhecido nos termos mais vagos possíveis e então deixado de lado como requerendo mais estudo. Mas aqui está o que mais me incomoda sobre essa abordagem. Astrônomos independentes, observadores amadores com telescópios de quintal têm documentado essas anomalias por meses. Eles compartilharam seus dados abertamente, eles publicaram suas medições, eles convidaram ao escrutínio e à revisão por pares. A NASA tem acesso a instrumentos que são ordens de magnitude mais poderosos do que qualquer coisa disponível para astrônomos amadores. Se observadores independentes com equipamento modesto podem detectar essas anomalias, os sistemas avançados da NASA devem vê-las em detalhe extraordinário. Então, por que eles não estão falando sobre elas? Por que eles não estão nos mostrando o que vem? Realmente há apenas duas explicações possíveis. Ou as anomalias não são tão significativas quanto parecem e a análise detalhada da NASA encontrou explicações convencionais que ainda estão se preparando para apresentar claramente. Eles estão esperando até que possam explicar tudo de forma abrangente, em vez de liberar informações parciais confusas. Ou as anomalias são exatamente tão significativas quanto parecem, possivelmente ainda mais, e a NASA encontrou algo em sua análise detalhada que não estão prontos para compartilhar publicamente, algo que requer cuidadosa consideração de como apresentá-lo, algo que poderia desafiar fundamentalmente nossa compreensão do que realmente é 3I Atlas. Dado o tom defensivo do briefing, dada a cuidadosa gestão de informação, dada a ênfase repetida em apenas um cometa, antes de mostrar qualquer dado, me vejo inclinando para a segunda explicação. Eles encontraram algo que não se encaixa, algo que levanta questões desconfortáveis, e eles não têm certeza de como falar sobre isso ainda. Quando a transmissão ao vivo finalmente terminou, o chat estava cheio de frustração, decepção, confusão. Pessoas que haviam se sintonizado esperando respostas sentiam que haviam recebido uma não resposta cuidadosamente orquestrada. Por que eles não nos mostraram imagens melhores? E a anomalia de empuxo? Porque eles continuam insistindo que é normal quando tudo sobre ele parece incomum. O que eles estão escondendo? Essa última pergunta apareceu repetidamente. O que eles estão escondendo? E talvez isso seja injusto. Talvez a NASA genuinamente acredite que está agindo responsavelmente ao esperar até que todos os dados estejam completamente analisados antes de fazer afirmações fortes. Talvez estejam tentando evitar os erros do passado, os anúncios prematuros que depois tiveram que ser retirados. Mas transparência não requer certeza. Você pode compartilhar dados e reconhecer incerteza. Você pode mostrar imagens e admitir que ainda as está interpretando. Você pode apresentar anomalias e explicar que está trabalhando para entendê-las. O que você não deveria fazer é prometer uma atualização importante e então entregar quase nada. Você não deveria promover uma campanha de observação envolvendo 20 naves espaciais e então mostrar 5 imagens borradas. Você não deveria afirmar ter dados sem precedentes e então explicar por que não pode compartilhá-los, porque isso cria exatamente o ambiente onde a especulação prospera, onde teorias da conspiração crescem, onde a confiança erode. Se o objetivo da NASA era tranquilizar o público e amortecer a especulação sobre 3I Atlas, o briefing de 19 de novembro alcançou o oposto. Amplificou preocupações, validou suspeitas, fez o silêncio ao redor deste objeto parecer ainda mais pesado do que antes. E esse silêncio, essa cuidadosa gestão de informação, tornou-se parte do próprio mistério. O que é particularmente interessante é como essa abordagem contrasta com o tratamento da NASA de outras descobertas recentes. Quando encontraram fosfina na atmosfera de Vênus, potencialmente indicando vida, eles foram abertos sobre a incerteza. Eles apresentaram os dados, reconheceram a controvérsia, convidaram ao debate. Quando detectaram o primeiro objeto interestelar, Oumuamua, eles foram transparentes sobre suas características bizarras.
Eles mostraram os dados que demonstravam sua aceleração incomum. Eles discutiram abertamente a possibilidade de que poderia não ser inteiramente natural, mesmo que a maioria dos cientistas favorecesse explicações naturais. Mas com 3i e Atlas, há uma energia diferente, uma abordagem mais cautelosa. Como se esse objeto, essa descoberta, requeresse um nível de controle de informação que outros achados extraordinários não requeriam. Por quê? O que torna 3i e Atlas diferente? O que sobre este visitante interestelar particular requer uma gestão narrativa tão cuidadosa? Não afirmo conhecer a resposta, mas posso dizer o que os dados sugerem. Cada uma das anomalias documentadas por observadores independentes permanece inexplicada pela narrativa oficial. As características comportamentais que violam a física comunitária padrão não foram abordadas. As características estruturais que não correspondem aos processos de formação natural não foram discutidas. E mais significativamente, a grande maioria dos dados coletados por aquelas 20 naves espaciais observadoras não foi liberada. Existe. A NASA confirmou que existe. Eles simplesmente não vão nos mostrar ainda. Eles prometem que está chegando, em breve, quando estiver pronto, após a análise adequada. Mas eles não deram uma linha do tempo, nenhuma data específica, nenhuma indicação clara de quais critérios devem ser atendidos antes de compartilharem o que encontraram. Esse adiamento aberto é exatamente como a informação é enterrada. Como descobertas desconfortáveis são silenciosamente esquecidas. Como achados extraordinários são normalizados até que não pareçam mais valer a pena discutir. E talvez eu esteja sendo cínico, talvez em algumas semanas ou meses a NASA libere um relatório abrangente com todos os dados, todas as imagens, toda a análise e tudo fará perfeito sentido. Talvez haja explicações entediantes e convencionais para tudo e eles estão apenas tomando seu tempo para apresentá-las claramente. Mas com base naquele briefing de 19 de novembro, com base no que foi dito e mais importante no que não foi dito, não estou otimista. Porque quando os cientistas estão confiantes em sua compreensão, eles a compartilham. Quando dados apoiam uma conclusão clara, eles a apresentam. Quando descobertas são genuinamente rotineiras, elas não requerem 2 horas de cuidadosa garantia de que tudo é normal. A postura defensiva sugere incerteza. O controle de informação sugere algo inesperado. A ênfase repetida em apenas um cometa sugere que estão preocupados que as pessoas possam pensar que é outra coisa. E essa preocupação sobre percepção pública, essa cuidadosa gestão da narrativa, me diz que 3i Atlas pode ser muito mais interessante do que a NASA está atualmente disposta a admitir. Então o que acontece agora? Qual é o próximo capítulo dessa história? 3i Atlas continua sua jornada através do sistema solar interno. Atualmente está sendo observado continuamente por múltiplos instrumentos. Os dados continuam a se acumular, as imagens continuam a ser capturadas, as medições continuam a ser registradas. Toda essa informação existe em algum lugar, nos bancos de dados da NASA, nos arquivos da ESA, em instituições de pesquisa ao redor do mundo. A questão é quando ou se algum dia chegaremos a vê-la. A NASA prometeu briefings adicionais, mais liberações de dados, artigos científicos abrangentes, mas não deram uma linha do tempo concreta, nenhum compromisso específico. Enquanto isso, observadores independentes continuam seu trabalho. Astrônomos amadores continuam documentando anomalias. Pesquisadores fora da narrativa oficial continuam fazendo perguntas desconfortáveis. E lentamente, peça por peça, a verdadeira história de 3i Atlas pode emergir. Não de briefings oficiais ou revelações cuidadosamente gerenciadas, mas do peso acumulado de observações que não se encaixam na narrativa confortável que a NASA está tentando manter. Porque a verdade tem uma maneira de emergir eventualmente. Dados podem ser retidos, mas não podem ser apagados. Imagens podem ser atrasadas, mas não podem ser escondidas para sempre. E anomalias podem ser minimizadas, mas não podem ser explicadas se a física simplesmente não apoia interpretações convencionais. 3i Atlas está lá fora agora, movendo-se pelo espaço, comportando-se de maneiras que desafiam nossos modelos, carregando informação sobre suas origens que estamos apenas começando a vislumbrar. E em algum lugar, nos servidores da NASA, em seus pipelines de processamento, em seus relatórios de análise, a história completa existe, os dados completos, as imagens de mais alta resolução, as medições detalhadas que mostram exatamente o que esse objeto é e como está se comportando. Nós simplesmente não podemos vê-lo ainda. Somos informados para esperar, para ser pacientes, para confiar que a NASA compartilhará tudo quando for a hora certa. Mas aquele briefing de 19 de novembro deixou uma coisa cristalina. Quando se trata de 3i Atlas, o silêncio fala mais alto que as palavras, e o que eles não estão nos dizendo pode ser muito mais importante do que o que estão dizendo. Então eu estou perguntando a você, o que você acha que a NASA encontrou, por que a extrema cautela, por que a cuidadosa gestão narrativa? Porque a relutância em compartilhar dados de 20 naves espaciais diferentes,
Eles estão apenas sendo cientistas responsáveis, tomando seu tempo para entender algo complexo? Ou eles descobriram algo sobre 3i Atlas que desafia fundamentalmente nossa compreensão do que é possível? Tá? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários. E se você quer continuar acompanhando essa história, se você quer ver o que pesquisadores independentes descobrem enquanto esperamos a próxima revelação cuidadosamente gerenciada da NASA, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações, porque essa história ela está longe de terminar. O silêncio ao redor de 3i Atlas está ficando mais alto. E, eventualmente, de uma forma ou de outra, vamos descobrir o que a NASA viu durante aquelas observações que são tão relutantes em compartilhar. A verdade está lá fora, em algum lugar entre o que disseram e o que não disseram. Em algum lugar na lacuna entre 20 naves espaciais de dados e 5 imagens borradas. E vamos encontrá-la. Permaneça curioso, permaneça cético e nunca pare de fazer perguntas. Porque o momento em que paramos de exigir transparência é o momento em que perdemos qualquer chance de entender o que está realmente acontecendo em nosso sistema solar.